Meu pai é filipino e tem cidadania americana. Ele faleceu em 2020 nas Filipinas. Eu tenho 35 anos, cidadão brasileiro. O restante da pergunta é: tenho direito à cidadania? Acredito que seja, tenho direito à cidadania americana? Bom, primeiro a gente tem que entender que existem duas formas praticamente de cidadania, né? A derivada e a originária. A derivada é aquela que você tem que cumprir certos requisitos do país e voluntariamente aplicar para se naturalizar cidadão daquele país. Exemplo, aqui no caso dos Estados Unidos, quem tem o Green Card por determinado período de tempo, por alguns anos, e obviamente estabelecendo outros requisitos, poderia voluntariamente aplicar para se naturalizar americano e virar um cidadão americano. Um pedido voluntário porque atendeu certos requisitos. A originária não. Ela independe da sua vontade, o país já te considera cidadão daquele país, seja por nascimento em solo, daquele solo ali, daquele país, seja pelo fato dos seus pais, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, serem cidadãos daquele país, mesmo que você tenha nascido fora daquele país, você já seria considerado cidadão daquele país. Nos Estados Unidos é assim, por exemplo. Todo mundo que nasce em solo americano é cidadão americano, independente da vontade daquela pessoa. A não ser em casos de filhos de diplomatas, enfim, situações mais raras aí. Mas, em geral, quem nasce em solo americano é cidadão americano. Ou através do pai ou a mãe ser americano. Aí tem que analisar várias situações. Se quando você nasceu, se os pais eram casados, se quando você nasceu, se seu pai já era cidadão americano, tá? E se ele era cidadão americano, se ele cumpriu o tempo de presença física necessária aqui nos Estados Unidos. Geralmente esse tempo de presença física ele acontece antes do pai cidadão ter completado 14 anos de idade, então são situações um pouco mais difíceis, então tem que analisar tudo isso. Se ao nascer, se seu pai já era cidadão americano e ele cumpriu o tempo de presença física nos Estados Unidos, você poderia ser considerado um cidadão americano ao nascer, tá? Então tem que analisar tudo isso aí para ver se você se qualifica. Boa sorte.